Começamos então o jornal falando de vacinação contra a Covid-19, né, Rogério? A gente sempre fala que é assunto obrigatório, assunto diário, só que hoje, mais especificamente, a gente vai falar da xepa da vacina contra a Covid, que são aquelas doses que sobram nos postinhos de vacinação, sabe? As cidades têm se organizado para aproveitar ao máximo o conteúdo dos frascos. Vamos aproveitar então falar que já que a gente está falando de vacina e mostrar o balanço aqui atualizado de pessoas que se imunizaram, começando com a região do Vale, Serra e Litoral Norte. Primeira dose, 664.973 pessoas, 26,1% da população. Com a segunda dose, temos 309.685 pessoas imunizadas, estamos falando em 12,2% da população. Agora a gente traz os dados da região de Bragança Paulista e Atibaia. 107.126 pessoas tomaram a primeira dose, 26,4% da população. E aqui pessoas que fecharam o ciclo da imunização, 55.187. Totalizando aí 13,6% da população. Rogério, as informações então da maior cidade da região, São José dos Campos, que começou a vacinar contra a Covid, grávidas e também mulheres que tiveram bebê recentemente, mulheres que tiveram bebê nos últimos 45 dias. Essas mulheres que estão sendo vacinadas não precisam ter nenhuma comorbidade. Pedro Melo já apareceu aqui, ele conversa ao vivo com a gente. E aí, Pedro, qual que é a orientação para esse grupo? Como é que está sendo feito o esquema? Boa tarde. O Pedro Rogério vai mostrar aqui para a gente o número, então, de ocupação de leitos em São José dos Campos. Aproveitar que você está com a secretária, segura ela aí um pouquinho, por gentileza. Daqui a pouco ela volta, então, para comentar esses números, né, Rogério? A gente já mostrou esse gráfico aqui, que a gente pegou desde o começo do ano. O que você vê em azul é a média da cidade de São José dos Campos. Taxa de ocupação de leitos de UTI para a Covid em São José. E em vermelho, a taxa só do Hospital Municipal de São José dos Campos, que recebe muitos pacientes. O que a gente vê nessa evolução aqui, né? Que a situação do Hospital Municipal piorou muito, foi inclusive a última vez que a gente conversou com a secretária, falamos sobre isso. Finzinho bateu de maio, em 92,1% de taxa de ocupação no Hospital Municipal, situação grave. Caiu, melhorou a situação, mas ainda está acima de 80%. Essa é a situação do Hospital Municipal de São José dos Campos. O que chama a atenção agora é que a média da cidade, em vez de cair e acompanhar aí, subiu mais um pouquinho, de 87,8% de taxa de ocupação e leitos de UTI, bateu em 88,1%. Então é isso que a gente quer repercutir com a secretária de Saúde de São José dos Campos. Então a gente volta com o Pedro Melo, que está com ela. Pedro, e aí, esses números aí, como é que está a preocupação da secretária em relação a isso? Obrigado aí pelas informações. Importante o Pedro voltar àquela questão de Campos do Jordão, que a gente falou tanto aqui no jornal ontem. Mas não tem nada a ver com São José. Você vê, a secretária de Saúde de São José é preocupada com isso. Obrigado, viu, Pedro? Porque as pessoas vão passear, se aglomeram, voltam para as suas cidades. Então, o impacto... Trazendo o vírus para as cidades, o impacto disso é para toda a região, para várias cidades. Vamos lá, então, seguindo o jornal, a gente vai atualizar agora os números da pandemia na nossa região, tá, pessoal? Vou vir aqui para o cantinho para a gente começar com a região de Bragança Paulista e Atibaia, uma região que já contabiliza 35.446 pessoas infectadas pelo coronavírus, ao todo 867 mortes. Aqui a gente consegue ver o número de recuperados, o número que já passa de 31.300 pessoas. 877 mortes, tá, pessoal? Acho que eu falei errado. Então, mortes, 877, recuperados na área de Bragança e Atibaia, a gente tem aqui mais de 31.300. Vou lá, então, para a gente mostrar agora os números do Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte. Olha, 250.587 pessoas infectadas pela doença. E já passamos das 5.400 mortes. Ao todo, 5.408 pessoas perderam a vida por causa da doença nessa região. E o número de recuperados, por fim, 231.864 pessoas.
Vamos falar da média móvel agora, que é a melhor maneira de saber o ritmo aí da pandemia, se a doença está perdendo força ou não. E olha só, depois de 46 dias, a média voltou a ficar abaixo dos 1.000. Então, a média que a gente tem é de 932 novos casos por dia. Na comparação com 2 semanas, a gente vê uma redução de mais de 24%. Isso em relação aos casos. Agora, em relação às mortes, também teve queda. A média de mortes hoje é de 22,4. A gente ficou dias e dias com média acima de 30. A gente está vendo agora, então, 22,4%. Na comparação com 2 semanas, uma redução de mais de 31%. Rogério. Vamos torcer para esses números se manterem em queda, né? Lembrando que a notificação caiu bastante, tanto de número de casos como número de mortes, porque a gente teve o feriado. A gente espera que não tenha nada represado aí, que a gente continue dando essa queda aí ao longo da semana. Tomara. Falamos aí de chuva, da possibilidade de chuva, mas a gente sabe bem que estamos entrando num período de seca. E aí a preocupação é com o nível dos reservatórios, principalmente na nossa região. A gente separou aqui o nível, né, das represas dos últimos 10 anos. Vamos dar uma olhada no gráfico aqui, pegamos lá 2011, olha que maravilha, 92,20%. Nossa, que saudade de um nível assim, no comecinho de junho, com tudo isso, olha a tranquilidade, né, de 2011. A gente era feliz e nem sabia, né? Pois é, aí veio despencando, chegamos aqui, 2014 e 2015, crise, né? Crise hídrica no estado de São Paulo. O pessoal deve se lembrar disso, a gente fez várias reportagens, né? Era assunto aqui de todos os jornais. Acho que todo mundo se lembra, né? Foi um sufoco. Foi cruel, Aí teve uma leve recuperação, caiu de novo em 2018 e estamos nessa, desde 2018. Hoje estamos aí. Isso aqui é só o sistema Cantareira, que abastece tanto a zona norte da capital, como também a nossa região, porque agora está tudo interligado. 46,8%. Na comparação com o ano passado, a diferença, 58%. Então, estamos abaixo de 50% a capacidade. Vamos dar uma olhada só no reservatório de Paraibuna, que é o principal aí do sistema do Rio Paraíba do Sul. O gráfico é bastante parecido. Começa lá no alto, há 10 anos, caiu aqui na crise hídrica, 2014 2015, uma recuperação e, desde 2018, está nessa aqui. Não está muito bem, não. Estamos abaixo de 50%. Também no principal reservatório da Bacia do Paraíba do Sul. Números que chamam a atenção, certamente. O nosso repórter, André Luiz Rosa, está com o superintendente da Sabesp, a gente vai conversar ao vivo, então. O André Luiz Rosa vai aparecer aqui. E aí, qual que é o nosso nível de preocupação que a gente tem que ter nesse momento, hein, André? Boa tarde. É o mais fundamental, o mais importante, que as pessoas sejam conscientes e que façam ali medidas em casa, né? Qualquer tipo de ação para economizar água já ajuda. Valeu, viu, André? Obrigada pelas informações e bom trabalho para você. E aquelas dicas importantes, né? Ele falou varrição, se não me engano, ele falou varrição hidráulica. Isto é, mangueirinha para lavar calçada. A essa altura do campeonato não dá mais, né? Dá para pegar vassoura mesmo. Exatamente. O que muita gente argumenta, fala, mas o tempo está muito seco, junta muita poeira, eu preciso jogar uma aguinha. Então a dica é não ter tanto piso, né? Não ter tanto cimento. Se tiver uma terrinha, uma plantinha, não, reaproveita a água, enche um balde lá, né? Com Também. água que você usou na máquina de lavar, por exemplo, e joga lá na calçada, dá seu jeito.